Olá, boa tarde pessoal. Vamos continuar nossa série de vídeos de operações unitárias da indústria química 1. Nós vamos falar então basicamente sobre aplicações da equação de Bernoulli na presença de máquinas hidráulicas. O módulo em si ele é bem tranquilo. Se você compreendeu o que foi explicado anteriormente na outra videoaula sobre a equação de Bernoulli, as implicações do balanço de energia mecânica, não haverá nenhuma dificuldade aqui neste módulo, tá? Nós vimos que a equação de Bernoulli, em sua forma original, contempla algumas hipóteses, sendo que a mais forte delas seria que o fluido tem um escoamento chamado de ideal, ou é um fluido ideal, de forma que sua viscosidade é nula. Além disso, se vocês olharem novamente a parte das hipóteses da equação de Bernoulli, vão perceber que uma das hipóteses também era a ausência de máquinas hidráulicas. O que são essas máquinas hidráulicas? São basicamente bombas ou turbinas que fornecem ou retiram energia a partir do escoamento de um fluido, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre elas, focando principalmente em bombas centrífugas, que tem muita aplicação aí na indústria, e o entendimento de turbina seria algo análogo, mas turbinas podem ser usadas em diferentes contextos, numa usina hidrelétrica, numa usina movida a energia nuclear, energia hidrogeotérmica, entre outros. Então nós começamos com o seguinte: eu tenho uma máquina hidráulica, que aqui pode ser uma bomba, simbolizada aqui pela letra B, uma turbina, simbolizada aqui pela letra T. Então essa bomba basicamente vai fornecer energia para o fluido. Então o nosso balanço original da forma que igualamos o somatório energia mecânica total na seção 1, que é a soma da carga de posição, da carga cinética e da carga de pressão, isto igualado com a energia na seção 2, que é a soma da carga de posição, carga cinética e carga potencial gravitacional naquela seção, não se aplica mais, porque ocorre algo no meio do caminho, ocorre algo no nosso volume de controle, de forma que a contabilidade dessa energia fica prejudicada. Então nós temos basicamente aí que transformar o nosso balanço de energia. Percebam que para este caso da bomba, como que foi transformada a energia? Os H's maiúsculos estão simbolizando a energia mecânica total. Cada H deste, H1 ou H2, é a soma daqueles três termos que nós vimos no módulo anterior, no módulo 3, contemplando as diferentes formas de energia. E aparece então este termo novo, esse HB, sendo uma correção energética. Por quê? Eu tenho uma energia mecânica na seção 1. A máquina, no caso uma bomba, vai fornecer energia para o deslocamento deste fluido. Então quando eu chego na seção 2, a energia ou carga, neste caso, do meu fluido não pode ser mais igual simplesmente a energia ou carga da entrada, porque uma bomba forneceu energia, então isso tem que ser contemplado. Então percebam, a correção é simples, basta a inserção aqui de um termo HB. Então isso daí a gente está exemplificando o que acontece aí para o caso de uma bomba, Para o caso de uma turbina, pessoal, como que seria aí então essa correção basicamente? No caso de uma turbina, a mesma ideia. Quero fazer um balanço de energia do fluido do meu sistema entre a seção 1 e a seção 2, Mas algo aconteceu no meio do caminho. Neste caso, o que aconteceu foi que, na verdade, uma turbina retirou energia do fluido. Percebam, ao contrário do que uma bomba faz, basicamente. De forma que a correção seria a seguinte: a energia mecânica total na seção 1 subtraída da energia que a turbina está retirando do fluido vai ser igual à energia mecânica total na seção 2. Então, neste caso, a energia se soma mais uma forma, a energia da seção 1,
aqui é adicionada, chego na seção 2 com mais energia, aqui eu chego na seção 2 com menos energia, porque uma parcela foi subtraída, porque neste caso a máquina é uma turbina, tá? Então percebam, a energia mecânica aqui na seção 1 é maior que na seção 2, aqui era o contrário, a energia mecânica na seção 2 que é maior, porque é um somatório, isso é uma subtração. Então a inserção deste parâmetro, dessa forma simples, a equação de Bernoulli, representa aí as correções que você deve saber. Enfatizo de novo o seguinte fato, o que você está vendo aqui, basicamente, é uma equação de Bernoulli corrigida. Ela está numa forma sintética, para a gente não ter que escrever os 3 termos na seção 1, os 3 termos na seção 2. Lembrar que a energia mecânica para um fluido é a soma da energia potencial gravitacional, cinética e de pressão hidrodinâmica, tá? Então aqui é uma forma sintética da mesma equação de Bernoulli, certo? De maneira genérica, então, fazendo a generalização das nossas correções, nós podemos dizer o seguinte: a equação de Bernoulli, que na sua forma original era simplesmente H1 igual a H2, energia mecânica total da seção 1 é igual a energia mecânica total da seção 2, necessita agora de mais um parâmetro HM, de forma que HM será positivo quando a máquina for uma bomba, sinal positivo, e HM será negativo quando a máquina for uma turbina, sinal negativo, tá certo? Então, equação de Bernoulli para um fluido ideal, equação de Bernoulli na presença de máquinas hidráulicas. Aqui é simplesmente uma dedução por meio de análise dimensional, fica para leitura. O que me interessa aqui é enfatizar o seguinte: nós vimos que os termos da equação de Bernoulli são carga, nessa energia basicamente mensurada na forma de unidade métrica, certo? Então seria este HM. Se eu transformei energia em metros, em carga, eu posso fazer o caminho de volta, transformar carga em energia. E na verdade eu posso pegar a carga e transformar não só em energia, mas em energia por tempo. Energia por tempo é o que nós chamamos de potência. Então, se eu pegar a carga da máquina hidráulica, tá? Que é este HM, esse novo termo de correção, então é chamado de carga da máquina hidráulica. Se eu pego este termo e multiplico pelo peso específico do fluido, igual ρ vezes G, e a vazão volumétrica Q, se vocês fizerem análise dimensional disto, vão perceber que se isso estiver em metros, isto estiver em metros cúbicos por segundo, e gama aqui estiver basicamente em Newton, o que você vai recuperar então aí justamente a unidade de potência, tá, para este escoamento aqui, para este fluido, tá? Só como curiosidade, a gente vai usar às vezes até o valor 735,5, mais 736 seria uma boa aproximação. Esse acrônimo CV simboliza aí um cavalo-vapor, de forma que um cavalo-vapor vai ser igual a 736 watts, tá? É uma transformação que a gente vai usar com uma certa frequência aqui neste módulo. Tendo feito esse preâmbulo de como corrigir a equação de Bernoulli, vamos falar um pouco especificamente sobre bombas, tá? O que são bombas? São máquinas hidráulicas, como vimos inicialmente, que realizam trabalhos sobre um fluido com a finalidade de deslocá-lo, ou seja, promover o escoamento deste fluido. Quando o fluido, por acaso, estiver no estado gasoso, estas máquinas vão receber o nome de ventiladores, sopradores ou compressores. Todas elas são exemplos de bombas, mas focadas aí em gases, certo? E aqui a gente tem uma figura aí, uma bomba convencional, não muito grande aqui neste caso. Nós podemos classificar as bombas em dois grandes tipos. A que utiliza um movimento rotacional para fornecer no primeiro momento energia cinética ao fluido e depois energia de pressão, e as bombas de deslocamento positivo, que são simplesmente um conjunto cilindro-pistão, basicamente, que entra fluido, ela abre, entra fluido, ela empurra, abre, entra fluido, ela empurra, abre,
entra o fluido, ela empurra. Então é um movimento como se fosse aqui só na horizontal, por exemplo. Aqui já é um movimento rotacional, tá? As bombas centrífugas encontram diversas aplicações nos mais variados tipos de indústrias químicas, devido à sua grande versatilidade, devido ao fato de seu funcionamento estar bem estabelecido, poder ser feitas em diferentes tamanhos com diferentes combinações de materiais, tá? Toda essa versatilidade faz com que as bombas centrífugas sejam as mais utilizadas. Porém, ela não é indicada para todos os casos, né? Em geral, quando você tem um fluido de composição muito complexa, com material em suspensão, altíssima viscosidade, que tem eventualmente também um comportamento que não é de um fluido newtoniano, por exemplo, pode haver problemas na utilização de bombas centrífugas, como incrustações, a perda de eficiência, cavitação, que é um problema que nós vamos tratar no próximo módulo, né? Na verdade no módulo 6, daqui 2 módulos. Nestes casos, a bomba de deslocamento positivo, devido ao seu movimento mais simples e maior facilidade de limpeza, de modo geral, é a mais apropriada. Então, uma bomba aqui que vai fazer basicamente em termos energéticos? Ela vai converter a energia mecânica, que é fornecida continuamente por um rotor, né, uma estrutura girante, em energia cinética cedida ao líquido, num primeiro momento. Tá? Porque o objetivo final da bomba não é fornecer energia cinética ao fluido. Isso é uma característica aí da transformação energética. Isso vai acontecer momentaneamente. Mas o que eu quero transformar isso em energia de pressão. Eu quero aumentar aquele termo da equação de Bernoulli associado à pressão hidrodinâmica. Esse é o objeto, né? Esse é o fim, aí, o objeto fim aí de uma bomba centrífuga. As transformações de energia vão ocorrer aí basicamente envolvendo algumas partes, aí, 2 partes principais. Aquilo que é chamado de impulsor e a voluta, que eventualmente pode ser chamada de difusor também, tá certo? Então o que vai ser aí basicamente esta voluta, tá? Percebam, por exemplo, esse corte aqui de uma bomba. O que vocês estão vendo aqui é um conjunto de diversas pás, né? Que, perceba, elas não são retas, elas têm uma certa curvatura. O fluido está entrando por meio deste centro aqui. Tá? Imagine o fluido entrando aí, saindo da tela, indo em direção a você. Este é o movimento do fluido. Então, quando a bomba começa a girar, eu promovo uma baixa pressão aqui. Porque qualquer fluido que esteja aqui é jogado para as paredes. Então eu diminuo a presença de fluido aqui no meio, baixa pressão. Essa zona de baixa pressão, inclusive, é responsável por puxar fluido do fundo aí em direção a você, né, saindo da tela. Quando esse fluido entra, devido ao movimento, o que vai acontecer? Basicamente, ele vai sendo jogado aí contra as paredes, né, conforme ele vai percorrendo essas volutas, isso está girando. Ele é jogado contra as paredes. Só que aí a tendência, a única maneira dele continuar o movimento é passando por meio deste funil invertido. Percebam que se você pegar essa ponta e desenrolar, isso vira um funil invertido, não vira? Um funil invertido não, desculpa, um funil enrolado sobre si mesmo, né? Este funil basicamente é o que vai receber o nome então de voluta, tá? E olha o que vai acontecer. De início, as pás fornecem energia cinética para o fluido, como foi dito anteriormente. Só que, conforme o fluido escoa, é sempre a mesma vazão, né, que está passando em qualquer ponto, o diâmetro efetivo por escoamento dele está aumentando. E nós vimos anteriormente que se a energia cinética de um fluido, né, aumenta ou diminui, vamos pegar nesse caso aqui, então a energia cinética está diminuindo porque o diâmetro está aumentando, a energia de pressão então deste fluido aumenta. É sempre o contrário, claro, estou ignorando aí qualquer influência da carga de posição, né? Só estou olhando a carga hidrodinâmica, a carga de pressão hidrodinâmica e a carga cinética da equação de Bernoulli, tá? Então, pessoal, além disso, esse seria o funcionamento básico. Então, peguei energia, transformei a energia cinética do fluido e no final ele reduz sua energia cinética. Aqui volta a ter o diâmetro da tubulação original ou um outro diâmetro, só que o fluido está pressurizado agora. Isso vai ficar mais claro por meio das aplicações da equação de Bernoulli, tá? As bombas são feitas geralmente em ferro fundido, tá?
os componentes internos, não sempre, tá? Não dá para generalizar. E ele abriga o rotor em seu interior. Pode ser utilizada para alimentos, fármacos e cosméticos. Neste caso é melhor usar material aí de aço inoxidável, material sanitário, alumínio, cobre, entre outros, tá bom? A diferença daqui para cá é que essa estrutura é mais fechada, tá? Esse difusor está num tipo aí de rotor fechado. A gente vai ver o que é isso. Aqui a gente tem uma figura, tá, do que seria um exemplo de bomba, tá? A sucção ocorre daqui, então o fluido está vindo aqui da direita para a esquerda, ele está sendo descarregado aqui para cima. Então vem por aqui, descarregado por aqui. Ah, precisa ser sempre assim? Não, o fluido poderia estar vindo de qualquer direção. E poderia estar sendo jogado para cima ou continuar na horizontal também. Este é um exemplo de configuração. Então aqui dentro, por exemplo, fica a voluta. Aqui você tem um eixo, um motor girante. Então aqui você tem a zona de descarga, aqui você tem uma zona de sucção. E aqui ficam os mancais, as estruturas girantes, né? Aqui você tem o lacre da bomba. Então percebam, essa parte também de lacre da bomba é muito importante. Se eu tenho vazamentos aqui, o que isso significa em termos de energia? Forneço energia elétrica, isso vira energia de rotação, tento passar essa energia para o fluido, só que tem vazamento. Ou seja, em termos práticos, eu não consigo aí fazer uma eficiente pressurização do meu fluido. Então aqui basicamente foi explicado, o impulsor é um sinônimo de paz, tá, deste rotor, e a voluta seria basicamente esse caracol enrolado sobre si mesmo, tá? Aqui há outro exemplos de esquema, né? A sucção da direita para a esquerda, a descarga para cima. Percebam, pessoal, eu não preciso ter o mesmo número de pás, e elas inclusive não precisam nem ter o mesmo formato. Há diversos tipos de pás com formatos distintos e números distintos. Tudo vai depender do quanto você precisa fornecer de energia, qual é a aplicação, né? Quando chegar lá no momento de falar de rotores, vou exemplificar aí com estações de tratamento de água, né? Aqui, olha, outra configuração, fluido entrando por aqui, saindo por aqui, é uma configuração aí basicamente horizontal, né? Aqui um exemplo de bomba, percebam que a sua carcaça é feita de material polimérico, tá? Eu vou usar material polimérico, principalmente quando tiver, por exemplo, problemas de potenciais de corrosão, né, é uma alternativa interessante, tá? Ou quando eu não tenho um fluido muito problemático, eventualmente pode ficar também mais barato eu produzir a bomba com esta carcaça. Agora sim, né, os tipos de rotor, os tipos de pás, né, desse meu difusor. Eu posso ter, pessoal, um rotor que ele é considerado como radial, as pás são mais retas, tá? Ele concentra o movimento só neste plano aqui. Então imagina que isso começa a girar, ele começa a jogar fluido contra as paredes. É um movimento bem concentrado. Então esse radial ele descarrega o fluido na periferia só radialmente, né, ao longo do raio deste círculo. Ele desenvolve altas pressões. Consequentemente, ele consegue fornecer muita energia local, tá? Ele é muito bom na parte de, por exemplo, coagulação, onde eu preciso dissipar muita energia, fornecer muita energia para o fluido e gerar muita turbulência, tá? Para que eu misture o coagulante rapidamente. Uma vez que eu misturei o coagulante, desestabilizo a suspensão coloidal e começo a formar flocos, eu preciso continuar nas câmaras subsequentes a misturar o fluido, mas eu tenho que tomar cuidado com este movimento. Eu não posso ter um movimento energético demais de forma a quebrar estes flocos. Então, neste caso, é mais interessante uma pá axial, que ela não é reta, ela não está concentrada em um plano apenas, ela tem uma curvatura, então ela é mais alongada. Então, a energia que ela vai fornecer, vamos supor que é o mesmo número de rotações, tem energia na direção radial, mas uma parte vai como fluxo axial, então ela mistura mais o fluido também verticalmente, por exemplo, né? Se eu assumir que a configuração aqui é essa, tá? Ela mistura mais na vertical e mais na horizontal, ou seja, a energia dela está mais diluída neste fluido.
eu consigo gerar turbulência, mas de uma forma menos localizada. Então menos turbulência me ajuda, por exemplo, na floculação, na qual eu preciso que os flocos sejam interceptados uns pelos outros, mas não demais a ponto de quebrá-los. No meio do caminho nós teríamos uma combinação desses dois, que seria aí então a pás de escoamento misto, tá? Então aqui fica exemplos aqui de configurações possíveis, fazendo uma ponte com tratamento de água. Aqui, pessoal, exemplificando os tipos de rotores fechados. Então as minhas pás estão entre dois discos, um semi-aberto, eu só tenho um disco de um lado e um aberto. Falamos de tratamento de água, né? Mas de forma geral, qual tipo de rotor é mais indicado para qual tipo de escoamento? Depende. Se você tem um fluido muito bem comportado, limpo, sem sólidos em suspensão, esse tipo de rotor é interessante, porque você não vai precisar limpar muitas vezes, não haverá grandes problemas de incrustação, por exemplo. Se eu começo a ter um fluido que pode ter material em suspensão, que pode incrustar, ou é um fluido muito viscoso e eu tenho que limpar as pás com mais frequência, esta configuração aqui não é legal. Aí eu vou para uma configuração semi-aberta ou aberta, tá? Percebam, para eu limpar esse rotor fechado, eu tenho que remover os discos. Quanto mais se mexe no rotor, maior é a possibilidade de você gerar problemas depois, quando for remontá-lo, ele não girar de forma lisa, ele começar a se desbalancear, tá certo? Em contrapartida, olha esse exemplo aqui de bomba, né? Eu tenho um material polimérico na carcaça, mas isso com certeza é um aço inoxidável pela aparência, tá, desta liga. E olha aqui, eu tenho 4 pás de rotor, essa estrelinha aqui, ela está ligada por um lado a um disco, mas o outro é facilmente aberto. Aqui é a zona de descarga, né? Facilmente aberto, e eu consigo limpar isso com facilidade, tá? Aí eu consigo então utilizar esse tipo de rotor, tá? Vantagens e desvantagens, né? Bomba centrífuga não pode ser apenas uma maravilha, né, num mundo ideal. Vamos falar de algumas vantagens. Eu acho a última bem curiosa, né? Aí eu vou comentar com vocês. Então nós temos basicamente o seguinte: a construção é simples, porque são coisas bem conhecidas, materiais conhecidos, estrutura mecânica de modo geral é bem conhecida, então não tem grandes problemas. Você tem muitos distribuidores, as possibilidades de assistência aí são inúmeras, tá? Baixo custo relativamente, né? Não que necessariamente vai ser sempre barato uma bomba centrífuga, mas em comparação a outros equipamentos, como um reator bioquímico, por exemplo, uma coluna de destilação, as operações de coluna de destilação, então nessa relatividade o custo é baixo. O fluido é descarregado a uma pressão uniforme, sem pulsações, claro, contanto que ela não esteja cavitando, esteja funcionando bem. Permite bombear líquidos com sólidos, contanto que você faça as escolhas corretas de rotor e material. Pode ser acoplada diretamente a motores, né? Geralmente ela já vem acoplada aos motores. Não há válvulas envolvidas na operação de bombeamento, isso não necessariamente, tá? Na operação de bombeamento não tem válvula, mas pode ter válvula antes ou depois, em virtude aí de eu precisar mudar a energia aí desse escoamento, tá? Menores custos de manutenção que outros tipos de bombas, tá? Em modo geral, porque ela tende a ser, não é a mais simples, mas ela é muito bem estabelecida, então de fato, em geral, isso é atendido. Agora, isso é bem curioso. Operação silenciosa. Vocês já devem ter tido oportunidades, se trabalharam numa planta química ou mesmo no laboratório, tá? Que você tem que ficar bombeando fluidos. Uma bomba centrífuga pode ser extremamente ruidosa, tá? Então, assim, silenciosa em relação a um bombardeio, né? Sei lá, de uma cidade, talvez, né? Mas esse silenciosa eu coloquei aqui bem entre aspas, porque não é bem assim, né? Tem bombas silenciosas, mas tem bombas aí que são verdadeiras trombetas aí do apocalipse, tá? Então, desvantagens, né? Não servem para altas pressões. Se você quer pressurizar demais, aí a de deslocamento positivo é ainda melhor, que é aquela do conjunto cilindro-pistão.
elas são sujeitas à incorporação de ar, precisam ser escorvadas, que é o seguinte: se a bomba foi feita para líquido, ela é para líquido, se é para gás, é para gás. Então a gente sempre vai tentar deixar ela totalmente molhada, né, na tubulação de antes e depois. Porque ela, imagina, você está girando aqui, você espera encontrar uma certa força, né, de resistência. De repente você encontra um bolsão de ar, ela gira em falso e começa a ter impactos, tá? Esses impactos detonam as pás e podem fazer ela começar a rodar, girar em falso, tá, basicamente. A máxima eficiência da bomba ocorre dentro de um curto intervalo de condições. Quando eu digo que as bombas centrífugas podem ser usadas em diferentes configurações, para cada configuração tem uma bomba. Eu não posso ficar extrapolando a bomba, vou duplicar a vazão. Posso manter a bomba, vou só mexer aqui no motor, na fase e tal, e vou ajustar. Você não consegue fazer isso sem desgastar e detonar a bomba. Então, a cada bomba opera numa determinada faixa de vazão e pressão, por exemplo. Tá? Não bombeia eficientemente líquidos muito viscosos e com muitos materiais particulados, né? Pode trazer problemas. Para isso, então, vá para a bomba de deslocamento positivo, certo? Como que fica, pessoal? Então, muitas vezes eu estou interessado no seguinte: eu uso a equação de Bernoulli para obter aquele H da máquina, né? A carga hidráulica da máquina, que no caso da bomba é um HB, no caso da turbina é um HT. Só que eu quero transformar isso, no final, em potência, seja em watt ou em cavalo-vapor, porque eu quero achar uma bomba aí que eu possa usar aí nessa minha tubulação, nesse meu processo para o qual eu esteja fazendo uma modelagem. Então, como fica o cálculo? Nós vimos que para transformar a carga de volta em potência, devo multiplicar por gama, que é igual ao produto de ρ vezes G, densidade vezes gravidade, e vazão volumétrica Q. Mas, primeiramente, devido à segunda lei da termodinâmica e também por, eventualmente, limitações técnicas, uma bomba ou uma turbina não tem jamais 100% de eficiência. De forma que, se existe uma certa energia com o fluido, o que a bomba tentou fornecer na verdade foi maior. O que chegou para ele foi apenas uma parte, porque houve dissipações nas pás aqui, primeiramente elétrica, tá? Das partes mecânicas entre si, na interação entre pás do rotor e o fluido. De forma que a potência que a bomba deve fornecer deve ser maior do que a energia que chega no fluido. Eu tenho que me precaver. Se eu preciso, tá? Valor extremamente hipotético, que chega em 100 watts no meu fluido, eu não posso usar uma bomba que fornece 100 watts. Eu tenho que usar, por exemplo, uma bomba que fornece 150, porque aí eu garanto que pelo menos 100 vai chegar no fluido. Então, como que fica o cálculo, né? A potência que a bomba deve ter deve ser esse produto de três fatores aí, dois fatores hidrodinâmicos, esse fator energético, dividido, essa é a letra grega eta, eta B, sendo eta B a eficiência da bomba, tá? Que é um número entre 0 e 1. Então, se é um número entre 0 e 1 e sempre vai ser menor que 1, percebam, se eu divido algo por um número que é menor que 1, então NB vai ser maior que este produto aqui, tá? Este produto de cima no numerador é também chamado de potência útil, que é a potência que é efetivamente fornecida ao fluido, tá? Aqui ele está chamando então de NB a potência da bomba, tá? Então a eficiência dela vai ser justamente a razão entre o que de fato chegou no fluido e o total que ela tinha, tá? N por NB, tá? A turbina é o oposto, não é mesmo? Se o fluido tem uma determinada energia, não é tudo que vai chegar para a turbina de forma a promover a potência da turbina, é apenas uma parte dele. Mas percebam, pelo fato de ser diferente, estar retirando energia, então agora vai do fluido para a turbina, em vez de ser uma divisão, agora é uma multiplicação. Ou seja, o fluido tem uma determinada carga, a carga que eu estou colocando aqui, HT, que é a carga da turbina, multiplicado por gama, multiplicado por Q, isso vai ser então a potência do meu fluido. Então ele tem esta potência, essa energia acumulada, mas ele não vai conseguir fornecer tudo, ele vai conseguir fornecer apenas uma fração disso. Então a ponderação dessa fração é feita pelo parâmetro eta-T, sendo eta-T eficiência da turbina. Então eta-B eficiência da bomba, eta-T
então vai ser aí uma eficiência da turbina, tá certo? E NT então é a potência efetiva dela. Uma outra maneira de eu reescrever essa mesma equação é escrever NT vezes N, onde novamente N é a potência associada ao fluido, tá? Esse produto sempre vai estar, essa é a potência que está com o fluido, seja a que ele vai fornecer, ou seja a que ele agregou pela existência de uma turbina. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, sendo N, potência retirada do fluido, produto de gama, Q, HT. Então, bomba nós dividimos pela eficiência, turbina nós multiplicamos pela eficiência. A seguir neste módulo vocês têm aí aplicações onde é colocada uma máquina hidráulica no meio do caminho. Percebam duas coisas. Primeiro, né, não está em escala este desenho, tá? Aqui é 20 metros, aqui é 5, aqui é um plano horizontal de referência, e aqui, apesar de ter um B, a gente não sabe a priori se é uma bomba ou turbina. O que dá para a gente tentar adiantar é o seguinte, né? Se eu tenho 20 metros aqui e 5 aqui, eu sei que eu não preciso de uma bomba para esse escoamento. Isso vai, por gravidade, isso vai escoar de 20 para 5 metros. Então é muito provável que isso seja turbina. Tá? Então eu estou tentando ter aqui um raciocínio dedutivo. Não posso mostrar dessa forma, eu tenho que provar isso por meio de números. Tá? Então, se o rendimento é 75%, eta vai ser 0,75. Tá? A aplicação 2 é a mesma ideia, só que agora você tem aí um tanque, em vez de ser 2 tanques a céu aberto, você tem aqui um tanque pressurizado, tá? Aqui deste lado e aqui a céu aberto, tá? Aqui tem um erro, pessoal, nesse desenho. Esse desenho foi retirado de uma apostila, não é 30 centímetros isso aqui. Além de não estar em escala, não faz o menor sentido, tá? Aqui são 30 metros. Então, 10 metros de altura de líquido. Sempre preciso ter um plano horizontal de referência, né, para me referir a todas as alturas em relação ao mesmo nível. Então aqui eu tenho 10 metros, aqui eu tenho 30, tá? Trabalhem nessas aplicações, obviamente eu posso discutir com vocês aí nos nossos web fóruns, tá? Abrir os cálculos, dar as explicações sobre os exercícios, tá? Aqui é apenas uma recapitulação para bomba e para turbina, não tem nada de novo, né? Para aplicação 3, aí onde você vai transformar essas coisas de cavalo-vapor para watt, tá? Então são 4 aplicações desse módulo, pessoal. Eu espero que vocês estudem, depois tentem reproduzir. Em breve publicarei aí a resolução também. Já tem uma resolução aí, mas eventualmente eu posso publicar alguma resolução alternativa, uma outra forma às vezes de pensar até nas transformações de unidades. Mas o mais importante é que vocês tentem desenvolver então estes exercícios, essas aplicações, e a gente pode comentar aí o que for necessário nos web fóruns, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.